Falar sobre os balanços corporativos, temporada de publicação de resultados, porque a varejista Magazine Luiza apresentou os seus resultados do terceiro trimestre, revertendo o prejuízo com um lucro líquido de 21 milhões 200 mil reais. Mas o crescimento da empresa chegou a desacelerar devido ao foco em vendas com margem positiva. Sobre esses números do período entre julho e setembro, eu converso agora com a diretora de Relações com Investidores da empresa, a Vanessa Rossini. Seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui, Vanessa. Obrigada, Vitor. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição aí para falar sobre os resultados. Então vamos lá, vamos falar sobre os resultados. Queria entender exatamente essa reversão. A gente começar exatamente por esse aspecto que a gente trouxe aqui, já apresentando a entrevista. Eu queria entender os fundamentos por trás exatamente dessa reversão de um prejuízo em um lucro agora de mais de 20 milhões de reais. Claro, vamos lá, Vitor. De fato, assim, a companhia, a gente tem dado muito foco, né, na rentabilidade, na geração de caixa da empresa. Então, acho que a nossa prioridade nesses últimos trimestres, nesses últimos anos, tem sido na rentabilidade, na evolução das margens operacionais. E o resultado do terceiro trimestre comprova isso. Né, foi mais um trimestre em que a gente apresentou margens operacionais em patamares elevados, né, o nosso EBITDA foi 7,9 nesse TRI, uma operação com lucro líquido recorrente, como você mesmo comentou, né, foram 21 milhões de lucro líquido recorrente. A gente teve nesse trimestre alguns efeitos não recorrentes, mas que levariam o nosso lucro contábil ali para 85 milhões, mas excluindo esse efeito, o resultado foi de 21 milhões nesse TRI, e com uma geração de caixa operacional também, né, muito relevante, foram 500 milhões de reais, 525 milhões de reais em geração de caixa operacional, e essa tem sido a nossa prioridade. Vitor, a gente tem lidado com um ambiente com juros, né, muito elevados, a gente está falando de uma Selic de 15% no Brasil, então precisamos manter esse foco, precisamos manter essa disciplina, e enfim, e vale destacar aqui também que esses resultados eles foram atingidos, né, resultados vindos de todas as frentes do nosso ecossistema. Então, assim, a consolidação do ecossistema Magalu é muito importante também para a gente atingir esses resultados operacionais. Quando a gente olha para as nossas marcas de varejo, por exemplo, Kabum, Netshoes, Época, todas vieram com lucro líquido, contribuíram para os nossos resultados, as nossas verticais de serviços também. Então, a gente vê a companhia como um todo muito alinhada nesse foco em rentabilidade, nesse foco em geração de caixa, essa prioridade que a gente tem colocado aí para todos os nossos colaboradores. Vanessa, eu queria entender, apesar dessa reversão, né, pensando nessa variação trimestral, a empresa ela encerra esse trimestre com lucro líquido de 84,6 milhões de reais, mas é uma queda de 17,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu queria entender se há algum aspecto de sazonalidade, o que explicaria esse resultado aquém daquele acompanhado nesse mesmo período do ano de 2024, né? Eu diria assim que a principal diferença, se a gente for comparar os dois trimestres, basicamente é essa questão da taxa de juros que eu trouxe para você aqui. Então, assim, em termos operacionais, como a gente falou, a gente continua, né, muito fortes com esse foco, né, na evolução das nossas margens. Então, a gente trouxe uma margem bruta muito sólida, despesas muito controladas. A companhia, né, está muito eficiente no controle das suas despesas. Talvez a principal diferença, né, em termos de resultado, tenha sido a taxa de juros mesmo. Só para a gente ter uma ideia, o CDI, né, a taxa Selic, nessa comparação trimestral, ela aumentou mais de 40%. A gente saiu de uma taxa Selic próxima de 10% para uma taxa Selic de 15% nesse TRI. Ao mesmo tempo que as nossas despesas financeiras cresceram até menos do que isso, a gente ganhou eficiência no resultado financeiro, né? Nossa despesa financeira cresceu entre 30% e 35%, mas ainda assim, claro, né, acaba gerando um impacto no resultado final. Mas assim, a gente tem toda essa geração de caixa que eu comentei contribui muito para esse ganho de eficiência nas despesas financeiras, né? A própria gestão de meios de pagamentos, a gente vê uma participação maior, por exemplo, do Pix, uma participação maior do carnê nas nossas vendas, e que são fundamentais para a gente, né, conseguir trazer essa maior eficiência e manter, claro, a companhia com um bottom line ali, com resultado positivo mesmo nesse cenário mais desafiador com juros tão altos. Pois é, né, Vanessa? Você falou de ganho de eficiência, estava dando uma olhadinha aqui no EBITDA de vocês, cresceu 13,2%, margem avançando de 7,9 para 8,9. Eu queria entender exatamente quais foram os elementos que permitiram essa melhora, mesmo nesse cenário desafiador, né, de juros mais elevados, evidentemente também uma restrição, por exemplo, no mercado de crédito.
dependendo do consumo das pessoas, evidentemente é um negócio primordial de vocês. Né? Claro. Claro, Vitor. Ali tem alguns pontos interessantes para analisar, porque assim, claro, a gente analisa o número contábil, né? Esse número que você trouxe com essa evolução de margem é o número contábil. Esse número aí teve esse trimestre, especialmente, um efeito positivo de uma reversão contábil, de um processo tributário que a companhia, né, teve uma decisão favorável. Quando a gente elimina esse efeito que ele é não recorrente, a gente, claro, vê um EBITDA de 711 milhões, uma margem EBITDA de 7,9, então resultados ali, né, que se mantêm muito consistentes e muito fortes, mas talvez pensar nessa variação do número contábil, ele está muito relacionado com essa reversão tributária que a gente teve nesse trimestre. Mas a gente, claro, para o mercado a gente sempre apresenta os números, né, numa visão recorrente que explicita melhor, né, o desempenho operacional mesmo da nossa companhia. Vanessa, tem um aspecto que eu achei bem interessante no balanço de vocês, que foi as vendas totais. Lojas físicas mais e-commerce caíram 2,6%, apesar de um crescimento de 5,2% das lojas físicas. Eu queria entender exatamente como é que a gente poderia classificar esse cenário pós-pandêmico, depois daquele boom, evidentemente, do e-commerce, desses ambientes de marketplaces, que classificação a gente colocaria exatamente para esse assentamento das negociações, das compras feitas no ambiente digital? Vitor, acho que um ponto muito interessante do nosso modelo de negócio, do nosso ecossistema, é justamente essa combinação de canais. Então, quando a gente analisa as nossas vendas, né, você bem comentou, a gente vendeu mais de 15 bilhões nesse último trimestre e as nossas vendas elas estão distribuídas entre as lojas físicas, o e-commerce com estoque próprio, que a gente chama de 1P, e o marketplace 3P. Eu tenho basicamente 30% das minhas vendas vindo da loja física, 40% do 1P, 30% do 3P, então é uma distribuição muito equilibrada entre os canais. Então, para a gente, assim, pra gente é uma oportunidade, porque a gente consegue capturar, né, oportunidades dependendo do canal, né, dos passos que a gente tem até para acelerar ganho de share em determinados canais, e isso a gente vê na prática. A nossa prioridade para todos eles, sem dúvida, é o foco em rentabilidade. Então, a gente não está abrindo mão de margem para acelerar crescimento num momento como esse, no momento com juros, né, em patamares elevados, como já disse aqui. Então, a nossa prioridade segue nas margens, segue em geração de caixa. E o que a gente vê nos dois canais, por exemplo, a loja física, a gente teve um crescimento, como você bem disse, de 5% nesse TRI, em cima de um crescimento que o ano passado foi de 15%. Então, ela vem ganhando bastante market share, ela vem fazendo isso com margens muito saudáveis, com margens muito altas. Isso para a gente está muito alinhado com essa nossa estratégia. No e-commerce, a gente priorizou de fato as categorias que trazem uma maior margem de contribuição, né? Então, ainda assim, se a gente for olhar, né, o e-commerce total da companhia ficou praticamente ali estável versus o ano passado, claro, com resultado, com uma margem de contribuição maior para o todo, né, para o consolidado da companhia. E Vanessa, eu estava acompanhando aqui no relatório de vocês essa leitura de que houve até um movimento de uma certa reversão do ponto de vista mais qualitativo das compras por artigos de valor agregado um pouco mais elevado, né? Eu queria entender se houve, até por alguma possibilidade de, quem sabe, ser um aspecto que tange essas questões macroeconômicas, o custo do dinheiro, endividamento, etc. Houve algum tipo de mudança no perfil do cliente do Magazine Luiza? Vitor, eu acho que está muito mais relacionado com o foco do Magalu em priorizar essas categorias que têm uma maior margem de contribuição. E que até dado, né? Hoje o Magalu, se a gente for olhar dentro, né, as nossas categorias mais tradicionais, são aquelas categorias de bens duráveis, que têm um ticket médio mais alto, são categorias, né, que o Magalu é líder de mercado, e que tradicionalmente conseguem também trazer, né, uma margem de contribuição maior do que versus aquelas que têm um ticket médio menor e que têm um custo logístico também mais relevante versus o total da venda. Então, quando a gente trabalha esse foco maior em rentabilidade, o que a gente vê é um reflexo de ver uma performance, né, mais acelerada nas categorias que têm um ticket médio mais alto, né, que reforça também essa nossa liderança do mercado, né, o nosso posicionamento competitivo. Vanessa, eu estava dando uma olhadinha aqui, né? O braço financeiro do Magalu, Magalu Pay e também a Luizacred, né? Registrando aqui um lucro de 68 milhões de reais, uma carteira de 20 bilhões e inadimplência controlada. Eu queria entender exatamente nesse aspecto como os resultados dessa operação financeira do Magazine Luiza, ele se aproxima ou se distancia do que a gente vê do setor bancário tradicional e como, de fato, nesse cenário de juros elevados, o crédito mais caro,
a empresa consegue colher um nível de inadimplência controlado? Vitor, dentro do nosso ecossistema, a gente tem a nossa plataforma, né, de produtos e serviços financeiros, que é o MagaluPay, e dentro do MagaluPay a gente tem algumas empresas reguladas e que oferecem esse serviço, né, serviços financeiros, crédito para os nossos clientes. A Luizacred é uma delas, então a Luizacred é uma joint venture com o Banco Itaú, por meio dela a gente emite cartões de crédito para os nossos clientes, e nesses últimos anos a gente viu uma evolução, né, muito significativa no resultado da Luizacred. A gente vê a Luizacred, né, com uma carteira de 20 bilhões de reais, praticamente 6 milhões de cartões de crédito emitidos, e esse trimestre aí um lucro de praticamente 70 milhões. Então, e esse resultado, ele tem sido atingido também com foco em rentabilidade, também com uma disciplina na concessão de crédito. Claro, a gente sempre, né, analisa os dados dos nossos clientes, os modelos de crédito, eles vão analisar os dados dos clientes, mas dentro desse contexto macro que a gente está passando, e o que a gente vê é que a Luizacred tem sido, sim, né, um motor aí que contribui também com os resultados do Magalu. E também com as vendas, claro, afinal de contas, né, a gente emite novos cartões, tem os clientes que usam os nossos cartões de forma muito recorrente para comprar na companhia, mas eu diria que essa disciplina, né, tanto no foco da rentabilidade da própria operação, quanto a assertividade da concessão do crédito, tem contribuído para o resultado que ela tem obtido e para a queda das taxas de inadimplência. E nesse tema também, esse trimestre, a gente, né, comentou muito sobre a MagaluPay SCFI, que é uma financeira do Magalu, que está também sobre, né, nesse escopo da nossa plataforma de produtos e serviços financeiros. A gente obteve a aprovação do Banco Central em fevereiro para iniciar as operações da MagaluPay SCFI, e agora no terceiro trimestre a gente já começou o piloto. Hoje eu tenho 50 lojas emitindo, né, carnê, CDC para os nossos clientes por meio da nossa própria financeira. Então essa tende a ser mais uma ferramenta, né, mais um motor aí também de oferta de crédito para o cliente, de poder crescer, acelerar as vendas de uma forma sustentável, acelerar as vendas de uma forma rentável, e fazer isso, né, dentro do nosso time, dentro do nosso ecossistema, Vamos conversar de uma forma sobre, muito mais eficiente. vamos conversar sobre essa frente no próximo trimestre, depois da apresentação dos Com resultados de certeza, vocês, Vanessa. com certeza. A gente conversou com Vanessa Rossini, diretora de Relações com Investidores do Magalu. Muito obrigado, Vanessa, pela disponibilidade de conversar com a gente. Foi um prazer, Vitor. Um ótimo dia Foi para nosso. vocês e nos falamos no próximo tri. Isso aí, combinado já. Até mais.